Bom, ontem nós publicamos um vídeo aqui no nosso canal, que foi aquele vídeo do pastor Carlos Eduardo falando a respeito do pastor Orisoldo Nunes. Você deve bem lembrar. E eu já quero começar a nossa transmissão, o nosso boletim de hoje com esse assunto, porque esse foi um assunto que movimentou, né? Movimentou esse vídeo aqui, ó, que movimentou o meio gospel esse final de semana inteiro. Uma resposta considerada extremamente dura do pastor Carlos Eduardo para o pastor Orisoldo Nunes. Bom, a verdade é que nós fomos atrás dessa informação no vídeo que eu publiquei a respeito desse caso. Se você não viu, veja. Se você também não viu o vídeo que eu publiquei ontem, durante o dia, no boletim de ontem, eu falei. E teve uma fala minha bem interessante, que foi o seguinte: já pensou se o pastor Orisoldo Nunes não estava se referindo ao pastor Carlos Eduardo? Você lembra dessa celeuma, né? Que ele fala lá, recolha-se a sua insignificância, o senhor não sabe nada de Bíblia, de teologia, o senhor coronel, aquela coisa toda. Eu, inclusive, critiquei o pastor Orisoldo pela fala dele, ao dizer que o rapaz relinchou a respeito do avivamento, né? O pastor Orisoldo disse que tinha um pregador que ele conhecia quando era mais moço, que disse em um podcast que não acredita que Jesus voltará, ou melhor, que haverá um avivamento antes da volta de Cristo. E o pastor Carlos Eduardo disse que aquilo era com ele. Mas foi mesmo com ele? Será que foi? Bom, foi isso que a gente foi fazer durante o dia inteiro, inclusive agora à noite atrasei um pouquinho o nosso boletim, porque a gente foi atrás dessa informação. Eu conversei com muita gente, você não tem noção da quantidade de pessoas com quem eu conversei hoje ao longo do dia para levantar essa informação. E eu conversei com um obreiro muito próximo ao pastor Orisoldo, que garantiu que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com o pastor Carlos Eduardo. Ele disse até que o pastor Orisoldo nunca nem viu o pastor Carlos Eduardo, viu agora por conta dessa polêmica. Essas pessoas, obviamente, vão lá e mostram, porque o pastor Orisoldo não tem sequer rede social. Então as pessoas certamente mostraram para ele, dado o tamanho da repercussão. Então a informação que a gente teve é que não foi com o pastor Carlos Eduardo aquela fala. Por quê? Por uma razão simples. Não é nem pela questão teológica, é por uma questão de que eles simplesmente não se conhecem. Uma vez que eles não se conhecem, não era com ele. Beleza? Bom, aí o que eu fiz? Liguei pro pastor Fábio, né? O Fábio Santos é o apresentador do podcast, quem aparece no início ali e tal, quem sempre convida o pastor Carlos Eduardo para se apresentar no podcast, para debater, para trazer seus pontos de vista e etc. E o pastor Fábio comentou o seguinte: Israel, eu conversei diretamente com o pastor Orisoldo para me desculpar, para me retratar pela fala que o Carlos Eduardo fez no podcast. E o pastor me disse que não tem absolutamente nada a ver com o Carlos Eduardo, porque não conhece. Só que o Fábio também foi atrás para saber com quem o pastor Orisoldo estava falando, né? Sobre quem ele se referia. E é essa a informação nova. É esse o fato novo que você só sabe acompanhando esse boletim, que é o maior boletim de notícias gospel do Brasil. Só acompanhando aqui. Então vamos lá, se o pastor Orisoldo não está falando sobre o Carlos Eduardo, que tomou as dores e arrumou esse problema para a cabeça de forma desnecessária, ele estava falando sobre quem? Eu vou já te contar quem era a figura, quem foi o pastor, alvo dessa crítica do pastor Orisoldo, beleza? Mas antes eu preciso te dizer o seguinte: ao saber que não se tratava dele, que a crítica não foi com ele, e que a pancada que ele deu no pastor Orisoldo foi completamente, vou usar o termo inocente, porque não foi com ele, né? Ele não tinha por que fazer aquilo. O Carlos vai se desculpar com o pastor Orisoldo. Eu acredito que ele deveria abrir uma live imediatamente e fazê-lo, né? Por que esperar tanto? Mas já está marcado para abril uma nova participação no Eu Acredito Podcast, onde, segundo o próprio Fábio, já está alinhado, já ficou acordado, de que haverá uma retratação pública, tanto do Fábio quanto do próprio pastor Carlos Eduardo, em relação ao pastor Orisoldo. Vai se desculpar porque ele sabe, ele entendeu, agora sabe que não se tratava dele, né? Não era com ele, bateu. Ah, meu Deus. A soberba, né? A arrogância às vezes nos cega. Lembra que eu falei isso aqui? Gente, e se não for, por que o pastor Carlos Eduardo não foi um pouco mais brando? Precisava, né? Não citou o nome dele.
Mas, enfim. Então haverá agora, em abril, o retorno do Carlos Eduardo ao Eu Acredito Podcast, onde haverá então a sua retratação pública ao pastor Orisvaldo Nunes pela sua fala muito dura e até julgo, né, que desproporcional. Pois bem, então se não era o pastor Carlos Eduardo, quem então era? Quem então foi o alvo das críticas do pastor Orisvaldo? Eu descobri isso aqui e você vai ter que deixar um like para saber, né? Tem 52 likes, é isso aqui, Joseli? Joseli comentou os 52 likes, eu não estou conseguindo colocar na tela, mas eu vou colocar já um vídeo e vou tentar consertar isso aqui. Então vamos lá. O alvo do pastor Orisvaldo foi esse pastor aqui, ó. Pastor muito conhecido, que eu vou mostrar para você aqui agora. Deixa eu pegar aqui o nome da figura. Então vamos lá. Essa quem nasceu aí em 90? Pastor Mateus Soares, que também fez uma fala lá no mesmo podcast, Eu Acredito Podcast. Então, a fala do pastor Orisvaldo não foi para o Carlos Eduardo, mas foi para o Mateus Soares. Essa é a informação oficial, nós já sondamos e já confirmamos com pessoas próximas ao pastor Orisvaldo, que garantiu que é com ele, há uma fala dele que o pastor Orisvaldo reagiu. O Mateus Soares, por que foi o Mateus Soares? Porque o pastor Orisvaldo conhece o Mateus Soares. De quê? De onde? De quando? Simplesmente o pastor Mateus Soares casou em Paulo Afonso, na Bahia. E quem celebrou o casamento do pastor Mateus Soares? Acertou, quem disse? O pastor Orisvaldo. Então eles se conhecem há muitos anos. Era muito jovenzinho, inclusive, do jeitinho que o pastor Orisvaldo disse, o pastor Mateus Soares, quando ele se relacionava, né, tinha um bom relacionamento com o pastor Orisvaldo. Inclusive, o pastor Orisvaldo, quem é de Alagoas vai lembrar, o pastor Orisvaldo foi pastor antes de ser presidente da Assembleia de Deus. Ele era presidente da Assembleia de Deus, ele era pastor da Assembleia de Deus, né, presidente de campo da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. E quem frequentava constantemente a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos era o pastor Mateus. Ele estava sempre lá, pregando, né, a convite do pastor Orisvaldo, né. Depois casou e obviamente, alçou voos bem mais longos. Agora parece-me que está, inclusive, nesse momento na Europa. Mas é a uma fala dele que o pastor Orisvaldo se refere, né. Até diz, conheci um jovenzinho, agora está pregador, tá, não sei o quê, mas disse no podcast. Efetivamente, o pastor Mateus, a gente vai ver agora um trecho da fala dele, não diz categoricamente que não acredita, assim, de forma categórica, né? Não acredito que haverá um avivamento antes da volta de Cristo, tal qual disse o Carlos Eduardo. Mas ele, durante 1h40, 1h50 de podcast, eu inclusive sugiro muito que você assista esse podcast, porque ele fala muito sobre avivamento. Os caras, 1h40, 1h50 falando só sobre isso. Muito bom, o Fábio conduziu muito bem essa entrevista. Eu separei, inclusive, um trecho pra gente assistir aqui agora, pra gente poder, obviamente, dar sequência, pra não ficar somente nessa pauta, né? Foi só pra esclarecer, pra você que nos acompanha, o alvo da crítica do Orisvaldo era o pastor Mateus. Né? O evangelista Anderson colocou aqui, o pastor Mateus é da minha região, aqui no Rio de Janeiro, de Cabo Frio. Então vamos acompanhar essa fala do pastor Mateus. Eu separei um trecho de uma fala dele, como disse, não é especificamente uma fala em que ele nega que haverá o avivamento, mas ele fala sobre um momento do avivamento que a igreja brasileira viveu e fala bastante sobre isso. Vamos acompanhar. E começou a se dedicar ao ministério nos anos 2002, ok? Sim. Não teve como não passar pelo auge no meio pentecostal do Feliciano. Não teve. Feliciano ok? Não teve. Eu tenho uma memória de um culto que o Feliciano pregou em Cabo Frio em 2004. Eu tinha 14 anos de idade, numa praça pública. Vivia até umas 6, 7 mil pessoas naquela praça, praça de São Cristóvão. O culto terminou meia-noite, ok? Eu morava num bairro de periferia e tinha que pegar um ônibus e tal. O último ônibus era meia-noite, aquele negócio todo. Eu só sei que a última recordação que eu tenho é que no outro dia era 10 da manhã, eu ainda estava chorando dentro da escola. Aquele cara
Eu acredito que ainda tem, mas aqueles anos ali, de 2000 a 2005, 99 a 2005, não teve pra ninguém. Quem viveu aquela época, viveu. Eu acho também que a gente não vive de novo com ninguém mais, não. Isso é difícil, né? É. Eu acho que aquela época ali do Feliciano foi o que mais perto o Brasil viveu daquilo que a gente lê dos avivalistas. Eu falei pro Feliciano aqui que a gente pode pontuar antes e depois do Feliciano. Eu vou ter a alegria de mês que vem pregar de novo na igreja dele. Eu preguei ano passado, prego de novo no congresso de homens dele agora em agosto. Parecia que Deus entrava com aquele cara dentro da cidade, cara. Ele deve também ter saudade daquela época, entendeu? Não em relação de que é melhor ou que é pior. Hoje ele está sendo muito útil na esfera pública. Mas ele continua. Eu acho que a gente não tem que se cobrar do que aconteceu em um momento. Eu creio que naquele momento ali Deus moveu um avivamento no Brasil por meio do Feliciano. E despertou uma geração para buscar, eu estudo bastante sobre avivamento, e tem uma coisa: avivamento tem prazo de validade. Okay? É sério? Azusa durou 9 anos. Verdade. E o avivamento de Evan Roberts, no país de Gales, durou 9 meses. Ok? Jonathan Edwards teve 2 ondas de avivamento que durou 2 anos cada um. Aquele pedaço do Feliciano durou uns 4 anos. 4, 5 anos no máximo. Mas quem teve contato com o que Deus estava fazendo e aí não é só com o Feliciano, mas tem uma coisa curiosa: se você pega no mundo, ok? Entre os anos de 99 a 2002, 2003, foi um ano de visitação de Deus em muitos lugares. Tem uma igreja em Volta Redonda do apóstolo Joel Pereira que viveu. Ralo Cap teve uma igreja que viveu no mesmo período, ali perto de casa. Boston viveu. Pastor Uriel lá. Não tem como discutir que não houve um avivamento ali. Foi anormal. Talvez a gestão pertence a Deus. A gestão não em relação ao Uriel, mas em como que o movimento caminhou. Sim. Em relação ao tempo final. Mas não há como ser discutido que Deus fez algo anormal em Boston sob a liderança do pastor Uriel de Jesus. Todo mundo que vivenciou o que aconteceu ali, eu não sei se era em Everett ou Somerville, mas era naquele eixo ali central de Boston, Washington Street, alguma coisa assim. Eu vi os DVD, acho que é Somerville. Acho que é Somerville. Não tem como dizer que não houve algo de Deus ali. Deus estava fazendo no mundo. E uma coisa curiosa, Deus estava se revelando em vários lugares do mundo na mesma característica. A mesma característica. O Feliciano foi um pregador que conectou com o que Deus estava fazendo naquele tempo. Verdade. E engraçado que 2003 para 2004 é como se o céu fechasse naquela dimensão para todo mundo. Não aconteceu mais em lugar nenhum. Você pega todas as igrejas que viveram, pregadores que viveram de 2004 para frente, foi um propósito de Deus para aquele tempo, e fez surgir uma geração de pregadores, de pastores no Brasil, de gente que se dedicou à questão da evangelização. Muita gente começou a pregar, se dedicou ao ministério a partir daquele tempo. Nós precisamos hoje pelo menos de um avivamento semelhante? Precisamos. Mas é questão de sobrevivência, de vida ou morte espiritual para a nação. Então é isso, gente. Esse aqui é o pastor Mateus. Foi para ele, então, a fala do pastor Orisoldo Nunes, né? Não foi para o pastor Carlos Eduardo. Mas, como eu disse para vocês, na próxima semana, no próximo mês de abril, haverá, então, a participação de novo do pastor Carlos Eduardo no podcast Eu Acredito Podcast, e, ao que se sabe, está combinado, então, para que ele possa se manifestar pedindo perdão, né? Pedindo perdão.